Em 2002 estreou o primeiro filme da franquia Jogos Vorazes, que lançou a atriz Jennifer Lawrence como uma das atrizes mais famosas de Hollywood. Nesse ano de 2023 estreou o primeiro spin-off da franquia, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, baseado no livro escrito pela mesma autora da saga principal. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre as curiosidades da franquia e sobre a história desse novo filme. Lembrando que Jogos Vorazes é uma franquia pós-apocalíptica, onde somos apresentados a um futuro distópico, em que as pessoas são escolhidas para batalharem até a morte em um evento transmitido em tempo real para todo o país. Esse tipo de narrativa abre espaço para diversas críticas ao consumo, manipulação através do medo e banalização da violência. Então, se você nunca leu os livros e quer se aprofundar ainda mais na história, vou deixar o link com o box de todos os livros aqui na descrição e no comentário fixado. Comprando pelo meu link você não paga nenhum valor a mais e ainda ajuda muito o canal. A trilogia Jogos Vorazes foi escrita por Suzanne Collins e teve início em 2008, se tornando rapidamente bem popular entre o público jovem da época, aparecendo na lista dos best-sellers do jornal New York Times e conquistando com apenas 3 livros o título de série mais vendida da Amazon, chegando inclusive a superar a saga Harry Potter. Além do público, boa parte da crítica especializada avaliou de forma positiva os livros da saga, apesar de terem notado certas semelhanças entre o livro da autora e o livro Battle Royale, escrito por Koushun Takami, em 1999. Todo o box da saga conta com mais de 1.200 páginas, sendo publicado em mais de 25 idiomas, tendo seus direitos vendidos para mais de 35 países. Com todo esse sucesso, a saga completa vendeu mais de 85 milhões de cópias ao redor do mundo, fazendo parte dos livros mais vendidos da história. Segundo a autora, a ideia para Jogos Vorazes surgiu enquanto ela buscava algo para assistir na televisão. Em um canal ela viu pessoas competindo em um reality show em busca de um prêmio, e em outro estava passando reportagens sobre a guerra no Iraque. E devido ao seu cansaço, esses dois mundos começaram a se misturar de forma muito inquietante na sua cabeça. Mas apesar da ideia para escrever a saga ter surgido de forma acidental, a autora fez questão de incluir seu gosto por mitologia grega na história, já que em diversas entrevistas ela assume ter se inspirado no mito de Teseu, descrevendo Katniss como um Teseu futurista. Nesse mito, a cidade de Atenas era obrigada a enviar 7 rapazes e 7 moças para a ilha de Creta, onde eram lançados em um labirinto para serem devorados pelo Minotauro. Mas o herói Teseu, que teria se voluntariado para ir ao labirinto, consegue sair de lá, após derrotar o Minotauro. Já para entender melhor sobre pobreza, fome e efeitos da guerra, a autora contou com a ajuda de seu pai que lutou na Guerra do Vietnã. Boa parte da crítica especializada notou semelhanças entre a história de Jogos Vorazes e o livro japonês Battle Royale. A história de Battle Royale se passa em um Japão autoritário, onde anualmente o sistema seleciona aleatoriamente uma turma de escola para ser enviada para uma ilha, e é totalmente controlada pelo governo. Dentro dos 42 alunos que acompanhamos, somente um poderá sobreviver. Mas apesar das semelhanças na temática entre as histórias, a autora afirma nunca ter ouvido falar sobre Battle Royale até os Jogos Vorazes ter sido lançado. O que possivelmente é verdade, já que diversas obras tratam a espetacularização da violência como algo comum em futuros distópicos, como o filme O Sobrevivente, com Arnold Schwarzenegger, de 1987. O nome do território em que a história se passa, Panem, é derivado da frase em latim Panem et circenses, ou pão e circo em português. A política de pão e circo foi uma prática adotada pelo Império Romano, ao notar a importância política da plebe, e tinha como grande objetivo apaziguar a população através de grandes banquetes, festas, eventos esportivos e artísticos, além da distribuição de alimentos. Essa prática tinha a função de entreter o público, e com isso despolitizá-los, evitando reivindicações e manifestações populares contra os imperadores. Se você gosta de Jogos Vorazes, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque quase toda semana eu trago curiosidades sobre filmes e séries. A atriz Jennifer Lawrence quase recusou o papel de Katniss em Jogos Vorazes, com receio de ficar estereotipada no papel. Ela ainda explicou em entrevista: "Quase não aceitei Jogos Vorazes, porque depois do sucesso do Crepúsculo, eu vi o quão fanáticos eram os fãs. Eu presumi que Jogos Vorazes teria a mesma fama que Crepúsculo, e isso não era algo que eu tinha em mente." Mas apesar de ser bem marcada no papel, outras atrizes quase foram escaladas para interpretar a Katniss na franquia. A atriz Hailee Steinfeld, a Kate Bishop da Marvel, disputou até o último momento o papel da protagonista. Porém, outras atrizes bem famosas atualmente também estiveram na lista de candidatas, como Shailene Woodley, que fez a protagonista da franquia Divergente, e Emma Roberts, conhecida pela série American Horror Story. Comenta aqui se você acha que alguma delas também ficaria bem no papel de Katniss. O primeiro filme contou com a direção de Gary Ross, diretor pouco conhecido, sendo seu trabalho mais marcante o roteiro do filme Quero Ser Grande, filme dos anos 80 com Tom Hanks. Já a partir do segundo filme, o diretor Francis Lawrence assumiu o posto, e ficou até o último filme da franquia, dirigindo inclusive esse spin-off mais recente. Entre seus trabalhos mais marcantes estão Eu Sou a Lenda e Constantine, e até o momento ele também está na direção do Constantine 2, continuação do filme de Keanu Reeves. O primeiro filme foi uma aposta da Lionsgate, que investiu 78 milhões de dólares, e obteve um retorno de mais de 690 milhões de dólares ao redor do mundo, dando aval para a continuação intitulada Em Chamas, que teve um orçamento mais robusto, ficando entre 130 e 140 milhões de dólares. Para adaptar o último livro da franquia, a produção decidiu dividir a obra em 2 partes, prática que teve início com a saga Harry Potter, e que foi seguida por Crepúsculo posteriormente. Sendo assim, A Esperança Parte 1 estreou em 2014,
com um orçamento de 140 milhões de dólares. E a parte 2 chegou no ano seguinte, com um orçamento de 160 milhões de dólares. No final, o encerramento da história da Katniss gerou um faturamento de 1,4 bilhões de dólares. E no total, a franquia toda gerou um faturamento de 2,9 bilhões de dólares, somando todos os filmes. Um novo livro foi lançado em 2020, intitulado A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, escrito pela mesma autora de Jogos Vorazes, Suzanne Collins, onde a história se passa aproximadamente 60 anos antes da Katniss nascer. Na trama dessa nova história, vamos acompanhar o jovem Coriolanus, interpretado por Tom Blyth nesse novo filme, e por Donald Sutherland na história original. Aqui, a capital se prepara para realizar a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Em um movimento para atrair mais audiência para os jogos, escolheu alguns jovens formados pela Academia da Capital, para serem mentores dos tributos dessa nova edição. Com isso, o jovem Snow é recrutado, e vê uma oportunidade para recuperar o status de glória de sua família, que foi perdido durante a guerra entre os distritos e a capital. Além disso, nessa nova história, vamos ter a chance de descobrir como eram feitas as primeiras edições dos Jogos Vorazes, mas pelo visto era ainda mais sórdido do que da maneira que conhecemos hoje. Deixa aqui sua expectativa para o novo filme, e se você quer ainda mais histórias desse universo. E não se esqueça de conferir os livros no link aqui abaixo, se você quiser se aprofundar ainda mais nesse mundo.